primeira coisa é quarta-feira, né? Dia 19, quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, presidido pela senadora Simone Tebet, vai ter o depoimento de Sérgio Moro. Bem, ele vai ser arguído de forma dura. O Senado tem um clima diferente do que a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados é aquela meio bagunçada as coisas. No Senado tudo indica que vai ser muito mais tranquilo. Mas vamos aguardar para ver efetivamente o que vai ocorrer. Mas pelo noticiário do sábado e do domingo, é possível discutir essa questão, acho que de uma forma serena, que é o que nós estamos insistindo aqui nesses nossos encontros aqui. Eu acentuei muito isso no Jornal da Cultura na última sexta-feira, né, que tem inclusive alguns recortes aqui, no meu canal demonstrando a minha posição. Para ficar bem claro, eu sempre fui e continuo sendo a favor da Operação Lava Jato. Isso é inquestionável. Ela teve, desde 2014, um papel fundamental na luta contra a corrupção no Brasil. Quer dizer, isso para mim é inquestionável. Então, não é porque eu tenho algumas críticas ao desenvolvimento recente da Lava Jato e pelo que ficamos sabendo pela divulgação das mensagens pelo site The Intercept Brasil, que você é contra a Lava Jato. As coisas não funcionam nessa relação binária de fla-flu muito primária e que está presente no Brasil, especialmente nos últimos 5 anos. Não é assim. É importante sempre destacar que a Operação Lava Jato já condenou 159 pessoas. Foi muito importante. Teve homologadas delações no Supremo Tribunal Federal, 110 delações. Muito importante, que comprovam todos os ilícitos cometidos. Portanto, não é uma invenção as condenações e as delações. Tem todas as comprovações, inclusive com os bilhões de reais que foram recuperados. E também lembrando quantas vezes, no caso das condenações do Paraná, a segunda instância é em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E quase todas as condenações da 13ª Vara Federal do Paraná foram referendadas, foram pela 8ª turma. E algumas delas, e vamos citar o caso, não custa recordar, do Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula foi condenado em primeira instância pelo então juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no triplex do Guarujá a 9 anos e 6 meses de prisão. Quando a defesa recorreu a Porto Alegre, ele foi condenado a 12 anos e 1 mês, portanto a pena foi aumentada. Então, a questão que não tem prova sobre a questão sobre a condenação no triplex é uma grande bobagem. Isso tem de ser ressaltado para ficar muito claro. Então, as críticas, por exemplo, que eu faço é sobre procedimentos indevidos feitos pelo juiz Sérgio Moro nas suas conversas que não deveriam ter ocorrido com o Ministério Público Federal do Paraná, especialmente com o procurador Deltan Dallagnol. E aí fere o Código de Processo Penal, artigo 254, inciso 4. Isso é muito claro. Nós já comentamos isso, lemos o artigo 254, o inciso 4. Por quê? Porque o juiz tem de ser imparcial. Ele deve se relacionar com a defesa e com a acusação da mesma forma. Juiz não orienta investigações, juiz não produz provas. Isso não é papel do juiz, só em regime totalitário, não no Estado democrático de direito. Então é importante destacar isso, bater nessa tecla. E além disso, o que tudo indica que vão ocorrer novos vazamentos. Vão ocorrer novos, assim como de sexta-feira. Foi um pequeno vazamento, né, que foi divulgado, mais um, foram 4 primeiro, né, foram 4 vazamentos, depois um só pequeno e mais esse. Portanto, foram 6 até o momento no total. Que uma conversa entre Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, em que ele ataca o showzinho feito pela defesa do então acusado, réu, depois sentenciado, Luiz Inácio Lula da Silva tal. Então, essas questões, e vão aparecer novos vazamentos, pode registrar, novos vazamentos vão ocorrer antes da quarta-feira. Tenho a mais absoluta certeza, podem registrar. Tudo indica que Sérgio Moro vai chegar muito enfraquecido à audiência no Senado Federal.
é muito provável que isso ocorra. Portanto, o que é necessário sempre destacar no meio dessa barafunda, essa confusão toda, é que defender a Lava Jato é uma coisa. Agora, não é possível defender práticas ilegais. São duas coisas, portanto, muito diferentes que se opõem. Nós temos de cumprir o que determina a legislação. Ah, mas para fazer o bem, muitas vezes é necessário fazer o mal. A pergunta é, aquele que para fazer o bem faz o mal, num segundo momento pode querer fazer o mal, né, para produzir o mal. Então vamos tomar cuidado, respeitar a lei. Ninguém está acima da lei. Ninguém. E lembrar sempre do capítulo do artigo 5º da Constituição, que eu sempre trago aqui. Todos os brasileiros são iguais perante a lei. O que diz o capítulo? Eu faço uma interpretação dele, mas vamos citar textualmente, né? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí vem todos os incisos, é o artigo mais longo da Constituição, o artigo 5º tal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, isso é fundamental. Nunca devemos nos esquecer. Então, a semana vai reservar surpresas, muitas em relação ao Sérgio Moro, ministro da Justiça, né? E que está diminuindo de tamanho, desde quando ele entrou. Nós temos sempre acentuado isso. O tamanho do Moro vai caindo e ele é obrigado a engolir um monte de sapos, esperando, o que não deve ocorrer, mas esperando que vai chegar ao Supremo Tribunal Federal em novembro do ano que vem, o que é a cada dia mais remota essa possibilidade, inclusive fechando os olhos para situações terríveis. Por exemplo, os laranjas, o laranjal do PSL, né? Onde está Luciano Bivar, presidente do partido e, de acordo com disse que circula pela imprensa, articulador do Laranjal. E o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que continua 5 meses depois, né, que articulou o Laranjal no estado de Minas Gerais, e o ministro da Justiça, que foi tão severo na Lava Jato, corretamente, vale destacar, mantém-se agora em silêncio. E sobre Fabrício Queiroz, por que não há nenhuma interferência, no sentido positivo, legal, via Polícia Federal, entenda-se, das investigações no Rio de Janeiro? E o Ministério Público no Rio de Janeiro está com uma preguiça sobre Fabrício Queiroz, é muito estranho. Ele não depõe, as investigações não avançam. Houve a quebra de 95 sigilos, tanto bancário como fiscal, de 86 pessoas e 9 empresas, né? E até agora, qual é o resultado? Não se sabe, é tudo muito estranho. E Sérgio Moro está se omitindo. Portanto, um ministro da Justiça não tem posição, ele está a favor da justiça, ele não está a favor de A, de B, de C, contra D, E e F, né? A questão se entende agir da mesma forma. A lei é igual para todos, né? E o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, hoje ministro da Justiça, está a cada dia, insisto, diminuindo o seu tamanho na história do Brasil. Agora, vamos aguardar quarta-feira, como é que vai ser o depoimento, né? E tem de ser duro, é assim que se faz em país democrático. É só no Brasil que as pessoas têm medo, por isso que não gostam de algumas ações minhas, porque eu estou sempre a favor da liberdade e da democracia e dos valores republicanos, e não tem chapa branca comigo, né? Como os outros fazem, aqueles que vocês já sabem. Comigo não, todos têm de ser tratados iguais e bater duro. Veja o Canal 5 francês, o meu exemplo é aquele. Você pega o presidente da República e bate duro, discute seriamente. Não tem essa de ficar de joelhos, né? Inclusive eu vi uma coisa patética na sexta-feira, o café da manhã do presidente da República com os jornalistas ali em Brasília. Uma senhora depois agradeceu o presidente por ter dado a entrevista para os jornalistas. Agradeceu e deu uma Bíblia. Que é isso? Que é isso? Como diria um velho locutor esportivo. Isso é patético. Se isso ocorre na França, há uma insurreição, né? Mas aqui foi visto, eu vi aquilo, achei uma coisa, é sinal dos tempos sombrios, tal. Aguarde, Sérgio Moro, vamos ver o que vai acontecer. Então esse é um assunto que vai estar muito, segunda, terça e quarta, todo mundo aguardando, e vai ter vazamentos. Registro. Bem,